Os Ava-Canoeiro, que falam uma língua de igual nome, pertencem à família Tupi-Guarani. Vivem nas regiões norte e centro-oeste do Brasil, divididos em dois grupos. Um deles vive na ilha do Bananal, no estado do Tocantins, e o outro vive nas margens do rio Maranhão, no estado de Goiás. Ao todo, somam uma população aproximada de 20 pessoas, que são sobreviventes de perseguições e massacres, que marcaram toda a sua trajetória de contato com a sociedade regional e nacional. Depois de décadas de massacres e fuga dos colonizadores em condições desumanas, um grupo de 10 sobreviventes dos Ava-Canoeiro do Araguaia foi capturado por uma violenta frente de atração da FUNAI em 1973 e 1974. 2 anos depois, com o grupo reduzido à metade, os Ava-Canoeiro foram transferidos para a aldeia Canoanã, do Javaé, com quem disputaram o mesmo território por mais de 100 anos, em um contexto de enfrentamentos e inúmeras mortes. Embora tenham sido aprisionados por agentes do Estado, os Ava-Canoeiro foram recebidos por seus antigos adversários como perdedores de guerra e incorporados a uma posição de inferioridade social, sofrendo desde então severa marginalização socioeconômica, política e cultural nas aldeias Javaé. Depois de 40 anos do traumático evento da captura, os atuais 21 Ava-Canoeiro ainda residem na aldeia dos inimigos, como cativos de guerra, à espera do retorno a uma terra própria. A precipitada ação estatal beneficiou unicamente o interesse dos grandes grupos econômicos, que se instalaram nas terras ocupadas tradicionalmente pelos dois grupos indígenas. Apesar de todo o histórico de opressão, os Ava-Canoeiro têm demonstrado uma extraordinária capacidade de resiliência física e cultural. O grupo passou a viver em esconderijos e constantemente em fuga, o que resultou na impossibilidade de praticar agricultura, antes um componente importante na sua dieta alimentar. Consequentemente, furtos e pilhagens nas propriedades dos regionais passaram a ser quase que as únicas alternativas para satisfazer as suas necessidades de subsistência. Os grupos Ava-Canoeiro oscilam entre dois tipos de regimes de subsistência. Nenhum dos dois pressupõe, no entanto, dependência e isolamento total dos recursos da sociedade regional. O primeiro aponta para um isolamento maior, combinado com um certo grau de fixação a uma região definida. O segundo grupo pressupõe rigoroso nomadismo e maior dependência dos recursos da população regional, de suas roças e rebanhos. O primeiro tipo de regime de subsistência era praticado na área do Alto Rio Tocantins, em épocas anteriores à década de 1970, quando foram deslocados das férteis matas das regiões. Praticavam agricultura em terras de mata alta, combinadas como a caça e a coleta. Hoje, o grupo conserva e vivencia de forma privada no ambiente doméstico algumas práticas rituais, que, embora secretas, estão associadas ao uso do tabaco, do maracá e de cantos sagrados. Eles também mantêm constantemente nas mediações das suas casas pequenas plantações, principalmente de milho e tabaco, mamão e outros. Sua cultura material restringe-se a algumas poucas dezenas de itens, dos quais os únicos que não possuem função prática são os instrumentos musicais e cachimbos. A pintura corporal e a plumária praticamente desapareceram. Se até as últimas 2 décadas os Ava-Canoeiro rejeitaram contato direto com a sociedade e se recusaram a se submeter às regras dessa sociedade, atualmente têm o seu cotidiano quase que completamente controlado e administrado por 2 agências externas, FUNAI e FURNAS. Isso não quer dizer que eles não tentem desenvolver ou que não desenvolvam estratégias para burlar controle e a vigilância. Principalmente os mais velhos, sobretudo as mulheres, visivelmente adotam atitude de rebeldia e desagrado contra as agências assistenciais. Essas atitudes se manifestam na realização de atividades ou ocorrência de situações, tais como
a realização de pequenas caçadas a desrespeito da orientação fundada em princípios de preservação ambiental, que desaconselha e mesmo reprime a caça aos animais. As fugidas para passeios que extrapolam os limites e as barreiras da terra indígena, para visitar conhecidos moradores da região. Nessas visitas costumam levar escondidos gêneros alimentícios como óleo, açúcar e leite em pó, e outros objetos para presentear ou trocar com conhecidos que vivem nas imediações da terra indígena. A demonstração de desagrado através de atitudes agressivas que evidenciam a desaprovação da presença dos funcionários e de outras pessoas no local, bem como as suas atitudes de interferir na vida do grupo, sobretudo no que se refere ao controle sobre os mais jovens. Porém, os avacanoeiros não têm tido até então mais alternativas quanto a direcionamentos que tomam as suas vidas. A diferença entre o discurso e a ação de agentes, oficiais ou não, que ao mesmo tempo defendem a autonomia indígena, na prática, desenvolvem mecanismos de controle e administração colonial, junto aos povos com os quais atuam.